As primeiras coisas criadas. No princípio, 2000 anos antes do céu e da terra, 7 coisas foram criadas. A Torá escrita com fogo preto sobre fogo branco e repousando no colo de Deus. O trono divino erguido no céu, que mais tarde estava sobre as cabeças dos Hayot. O paraíso no lado direito de Deus, o inferno no lado esquerdo. O santuário celestial diretamente em frente a Deus, tendo uma joia em seu altar gravada com o nome do Messias, e uma voz que clama em voz alta: retornem, filhos dos homens. Quando Deus decidiu sobre a criação do mundo, ele se aconselhou com a Torá. Seu conselho foi este: ó Senhor, um rei sem um exército e sem cortesãos e atendentes dificilmente merece o nome de rei, pois ninguém está perto para expressar a homenagem devida a ele. A resposta agradou a Deus excessivamente. Assim ele ensinou todos os reis terrestres, por seu exemplo divino, a não empreender nada sem primeiro consultar conselheiros. O conselho da Torá foi dado com algumas reservas. Ela era cética sobre o valor de um mundo terreno, por conta da pecaminosidade dos homens, que certamente desconsiderariam seus preceitos. Mas Deus dissipou suas dúvidas. Ele lhe disse que o arrependimento havia sido criado muito antes, e os pecadores teriam a oportunidade de consertar seus caminhos. Além disso, o serviço do templo seria investido de poder expiatório, e o paraíso e o inferno foram destinados a cumprir o dever como recompensa e punição. Finalmente, o Messias foi designado para trazer a salvação, o que poria fim a toda a pecaminosidade. Nem este mundo habitado pelo homem é a primeira das coisas terrenas criadas por Deus. Ele fez vários mundos antes do nosso, mas ele destruiu todos eles, porque ele não estava satisfeito com nenhum até que ele criou o nosso. Mas mesmo este último mundo não teria tido permanência se Deus tivesse executado seu plano original de governá-lo de acordo com o princípio da justiça estrita. Foi somente quando ele viu que a justiça por si só minaria o mundo que ele associou misericórdia com justiça e os fez governar em conjunto. Assim, desde o início de todas as coisas prevaleceu a bondade divina, sem a qual nada poderia ter continuado a existir. Se não fosse por ela, as miríades de espíritos malignos logo teriam posto fim às gerações de homens. Mas a bondade de Deus ordenou que em cada Nisan, na época do equinócio da primavera, os serafins se aproximem do mundo dos espíritos e os intimidem para que eles temam fazer mal aos homens. Novamente, se Deus em sua bondade não tivesse dado proteção aos fracos, os animais domesticados teriam sido extirpados há muito tempo pelos animais selvagens. Em Tamuz, na época do solstício de verão, quando a força de Behemoth está no auge, ele ruge tão alto que todos os animais o ouvem, e por um ano inteiro eles ficam assustados e tímidos, e seus atos se tornam menos ferozes do que sua natureza. Novamente, em Tishri, na época do equinócio de outono, o grande pássaro Ziz bate suas asas e emite seu grito, de modo que as aves de rapina, as águias e os abutres estremecem e temem atacar os outros e aniquilá-los em sua ganância. E novamente, se não fosse pela bondade de Deus, o vasto número de peixes grandes rapidamente acabaria com os pequenos. Mas na época do solstício de inverno, no mês de Tebet, o mar fica inquieto, pois então o Leviatã jorra água, e os peixes grandes ficam inquietos. Eles reprimem seu apetite e os pequenos escapam de sua rapacidade. Finalmente, a bondade de Deus se manifesta na preservação de seu povo Israel. Ele não poderia ter sobrevivido à inimizade dos gentios se Deus não tivesse nomeado protetores para ele, os arcanjos Miguel e Gabriel. Sempre que Israel desobedece a Deus e é acusado de delitos pelos anjos das outras nações, ele é defendido por seus guardiões designados, com tão bom resultado que os outros anjos concebem medo deles. Uma vez que os anjos das outras nações estão aterrorizados, as próprias nações não se aventuram a executar seus desígnios perversos contra Israel. Para que a bondade de Deus possa governar na terra como no céu, os anjos da destruição recebem um lugar no extremo dos céus, de onde nunca podem sair, enquanto os anjos da misericórdia circundam o trono de Deus a seu comando.